Gabriela acordou com o coração leve naquela manhã ensolarada. O reflexo no espelho mostrava uma mulher radiante, de vestido branco impecável, pronta para dizer sim ao amor da sua vida, Rogério. Eles se conheceram há 3 anos em um café charmoso da cidade, e desde então construíram um relacionamento harmonioso, cheio de cumplicidade e sonhos compartilhados. Ele era atencioso, divertido e, aos olhos dela, o homem perfeito. A casa dos dois já estava mobiliada e os planos de uma família feliz pareciam prestes a se concretizar. Ao seu lado, Raquel, sua irmã mais nova, ajustava o véu com um sorriso carinhoso. As duas sempre foram próximas, quase como melhores amigas. Raquel, com seus cabelos cacheados e olhos expressivos, era o oposto de Gabriela em personalidade, impulsiva e sonhadora, enquanto Gabriela era prática e determinada. Nos últimos meses, Raquel apareceu com uma novidade. Estava grávida. Ela não falava muito sobre o pai do bebê, apenas dizia que era alguém especial e que logo contaria tudo. Gabriela, feliz pela irmã, não insistiu. A gravidez de Raquel trouxe um brilho extra à família. Gabriela até brincava que Miguel, o nome escolhido para o bebê, seria o sobrinho mais mimado do mundo. Rogério também parecia animado com a chegada do pequeno, sempre perguntando como Raquel estava e oferecendo ajuda. Era mais um sinal de seu coração generoso, pensava Gabriela, orgulhosa do noivo. O dia do casamento chegou como um sonho. A cerimônia seria ao entardecer, em um jardim repleto de flores brancas e luzes suaves. Amigos e familiares já estavam a caminho e o clima era de pura alegria. Gabriela, já maquiada e com o buquê nas mãos, sentia borboletas no estômago. Ela olhou para Raquel, que segurava a barriga de 6 meses, e ria de uma piada boba. "Você está linda, Gabi, Rogério. Vai desmaiar quando te vir", disse a irmã com um tom brincalhão. Tudo parecia perfeito. A vida de Gabriela era como um quebra-cabeça completo. Um noivo amoroso, uma irmã querida e um futuro promissor. Ela trabalhava como assistente em um escritório de engenharia e sonhava em crescer na carreira, mas por ora o foco era o casamento. Rogério, contador de uma empresa local, prometia apoiá-la em tudo. Juntos, eles eram imbatíveis. Enquanto os últimos ajustes eram feitos, uma das damas de honra entrou no quarto onde Gabriela se preparava. "Gabi, alguém deixou isso para você na portaria", disse, entregando um envelope simples, sem remetente. Curiosa, Gabriela abriu a carta com um sorriso, imaginando que fosse uma mensagem romântica de Rogério. Mas, ao ler as primeiras linhas, o sorriso morreu em seus lábios. A carta, escrita em letras tortas, dizia: "Gabriela, antes de subir ao altar, você precisa saber a verdade. Rogério não é quem você pensa. Ele e Raquel têm um caso há meses. O bebê que ela carrega, Miguel, é dele, sinto muito." O papel caiu de suas mãos trêmulas e o mundo perfeito que ela conhecia desmoronou em segundos. Gabriela ficou paralisada, o envelope amassado entre os dedos. O barulho das risadas no corredor parecia distante, como se viesse de outro mundo. Ela releu a carta, esperando que as palavras mudassem, que fosse um engano cruel. Mas lá estavam, nítidas e cortantes. Rogério, Raquel, Miguel, seu noivo e sua irmã. O bebê que ela já amava como sobrinho era, na verdade, um símbolo da traição mais profunda que poderia imaginar. Ela ergueu os olhos para Raquel, que arrumava o cabelo no espelho, alheia ao terremoto que se formava no peito da irmã. "Raquel", chamou Gabriela, a voz rouca. A irmã virou-se com um sorriso, mas ao ver a expressão de Gabriela, franziu a testa. "O que foi, Gabi? Tá tudo bem?" A preocupação parecia genuína, mas agora Gabriela questionava cada gesto, cada palavra. Sem dizer nada, ela estendeu a carta. Raquel pegou o papel e seus olhos percorreram as linhas rapidamente. O sorriso sumiu, substituído por uma palidez assustadora.
Gabi, isso não é verdade, gaguejou, mas a hesitação em sua voz era um grito de culpa. Gabriela sentiu o chão ceder. Não minta para mim, sussurrou, as lágrimas queimando. Os olhos. É dele, não é? O Miguel é do Rogério. Raquel abriu a boca, mas nenhum som saiu. O silêncio foi a confissão que Gabriela temia. Ela deu um passo atrás, o vestido de noiva arrastando no chão como um peso morto. Como vocês puderam? Perguntou, mais para si mesma do que para a irmã. Raquel começou a chorar, tentando se aproximar, mas Gabriela levantou a mão. Não chega perto de mim. A porta se abriu e Rogério entrou, impecável em seu terno preto, o sorriso largo de quem estava prestes a viver o melhor dia da vida. Minha noiva linda, tá quase na hora, exclamou, mas parou ao ver as duas. O que está acontecendo? Gabriela virou-se para ele, os olhos faiscando de raiva. Você me diga, Rogério, me diga sobre você e a Raquel, sobre o Miguel. O rosto dele mudou. O sorriso se desfez e por um instante ele olhou para Raquel como se pedisse socorro. Gabi, eu posso explicar, começou, mas ela o interrompeu. Não precisa, a carta já disse tudo. Ela arrancou o véu da cabeça e jogou no chão, o tecido branco caindo como uma bandeira de rendição. Acabou. Sem olhar para trás, Gabriela saiu do quarto, ignorando os chamados de Rogério e os soluços de Raquel. Os convidados no jardim a encararam confusos enquanto ela atravessava o espaço em passos firmes, o vestido sujando-se na grama. Ela entrou no carro, ligou o motor e partiu, deixando para trás o sonho de um casamento perfeito e a vida que conhecia. O ronco do motor ecoava nos ouvidos de Gabriela enquanto ela dirigia sem rumo. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela não parava. O vestido de noiva, agora amarrotado, parecia zombar dela a cada quilômetro. A carta anônima queimava em sua mente, cada palavra um golpe que ela não conseguia esquecer. Rogério e Raquel, o homem que ela amava e a irmã que ela confiava. Como pôde ser tão cega? A cidade ficou para trás e as luzes do entardecer deram lugar à escuridão da estrada. Gabriela não sabia para onde ia, só sabia que precisava escapar. O celular vibrava sem parar no banco ao lado. Chamadas de Rogério, mensagens de Raquel, até da mãe, que provavelmente já sabia do caos no jardim. Ela desligou o aparelho e jogou-o no porta-luvas. Não queria explicações. Não agora. Depois de horas, o tanque quase vazio a obrigou a parar em um posto de gasolina numa cidadezinha qualquer. O atendente, um senhor de barba grisalha, olhou para ela com curiosidade. Noiva fugitiva, hein? Brincou, mas ao ver os olhos vermelhos de Gabriela, suavizou o tom. Tá precisando de um café? Ela assentiu, grata pela gentileza simples. Sentada numa mesa de plástico, segurando a xícara quente, Gabriela tomou uma decisão. Não voltaria. Não para Rogério, não para Raquel, não para aquela vida que agora parecia uma mentira. Ela tinha economias guardadas para a lua de mel, dinheiro que agora usaria para recomeçar. Mas onde? Pensou em São Paulo, uma metrópole onde poderia se perder e se encontrar ao mesmo tempo. No dia seguinte, vendeu o carro por um preço irrisório a um mecânico local e pegou um ônibus para a capital. O vestido de noiva ficou no lixo do posto, junto com o véu e as promessas quebradas. No ônibus, ela vestia uma calça jeans e uma blusa simples, compradas numa lojinha barata. Olhando pela janela, sentiu um vazio, mas também um fio de esperança. São Paulo a recebeu com seu caos barulhento. Gabriela alugou um quartinho modesto num bairro simples e começou a procurar trabalho. Sua experiência como assistente de engenharia abriu portas e logo ela conseguiu uma vaga numa pequena firma. Não era o sonho, mas era um começo. Ela passava as noites estudando, decidida a se tornar engenheira de verdade, a construir algo sólido com as próprias mãos. Enquanto isso, em sua cidade natal,
Rogério e Raquel enfrentavam as consequências. Ele tentava justificar o injustificável aos amigos. Ela chorava sozinha com a barriga crescendo. Gabriela não sabia disso e não queria saber. Sua vida agora era dela e ela estava determinada a fazer valer cada pedaço quebrado de seu coração. Os meses em São Paulo passaram como um borrão para Gabriela. O quartinho apertado tornou-se seu refúgio e o trabalho na firma de engenharia, sua âncora. Ela acordava cedo, tomava um café preto forte e mergulhava nos projetos, aprendendo tudo o que podia. Os colegas a viam como reservada, mas determinada. Aos poucos, o peso da traição de Rogério e Raquel foi ficando mais leve, substituído por uma ambição feroz. Gabriela decidiu investir em si mesma. Matriculou-se num curso noturno de engenharia civil, equilibrando as aulas com o emprego. As noites eram longas, os olhos ardiam de cansaço, mas ela não desistia. Cada cálculo, cada planta desenhada à mão era um tijolo na reconstrução de sua vida. Ela não pensava mais no casamento perdido, pensava no futuro que podia moldar. Na firma, seu esforço chamou a atenção. Um dia, o chefe, um homem sério chamado Roberto, a chamou em sua sala. "Você tem talento, Gabriela. Quero te colocar num projeto maior", disse, entregando-lhe o esboço de um condomínio residencial. Era sua chance. Ela passou semanas revisando detalhes, sugerindo melhorias, e quando a obra começou, foi promovida a assistente de campo. Nas obras, Gabriela encontrou um novo mundo. O cheiro de cimento fresco, o barulho das máquinas, o suor dos operários, tudo a energizava. Ela trocou os saltos por botas de segurança e aprendeu a liderar com firmeza e respeito. Os trabalhadores a chamavam de Dona Gabi, e ela sorria, sentindo-se pela primeira vez em meses no controle. Enquanto isso, em sua cidade natal, Raquel dava à luz Miguel. O parto foi difícil e Rogério, que prometeu estar ao lado dela, chegou atrasado, cheirando a cerveja. A relação deles, que começou como um segredo ardente, agora era um campo de batalha. Raquel chorava com o bebê nos braços, enquanto Rogério saía para beber com amigos, fugindo das responsabilidades. Gabriela não sabia disso. Suas únicas notícias vinham de mensagens esporádicas da mãe, que ela respondia com frieza. "Raquel teve o bebê, está com saudades de você", dizia uma delas. Gabriela apagava sem responder. Sua família agora era seu trabalho, seus estudos, sua nova vida. Um dia, na obra do condomínio, um homem alto e de olhar penetrante apareceu. Era Simão, o dono da construtora responsável pelo projeto. Ele cumprimentou a equipe, mas parou ao ver Gabriela explicando um ajuste no cronograma. "Você é a famosa Dona Gabi?", perguntou com um sorriso intrigado. Ela corou, mas sustentou o olhar. "Sou só a Gabriela", respondeu. Algo naquele encontro ficou no ar. O sol batia forte na obra do condomínio, e Gabriela ajustava o capacete enquanto revisava. Uma planta. Simão, o dono da construtora, apareceu novamente naquele dia. Ele era diferente dos engravatados que ela conhecia. Usava camisa simples, botas gastas e falava com os operários como se fosse um deles. "Bom trabalho aqui, Gabriela", disse ele, apontando para as fundações que avançavam no prazo. Ela agradeceu, tentando ignorar o calor que subia ao rosto. Simão era mais velho, com rugas que contavam histórias e uma voz firme, mas gentil. Ele perguntou sobre o projeto e Gabriela respondeu com segurança, detalhando cada etapa. "Você entende mesmo disso", elogiou ele impressionado. "Onde aprendeu tanto?" Ela hesitou, mas respondeu: "Na vida. E nas noites, sem dormir, estudando." Ele riu, e o som aqueceu algo dentro dela. Nos dias seguintes, Simão passou a visitar a obra com mais frequência. Às vezes, levava café para a equipe,
Outras vezes, parava para conversar com Gabriela. Ela descobriu que ele fundou a construtora do zero, depois de anos como pedreiro. Construir é mais que erguer paredes. É dar vida aos sonhos, disse ele uma vez, e Gabriela sentiu que aquelas palavras ecoavam em sua própria jornada. Uma tarde, enquanto descansavam à sombra, Simão perguntou: "E você, Gabriela? Qual é o seu sonho?" Ela ficou em silêncio, pensando no casamento destruído, na traição que a trouxe até ali. "Quero ser engenheira e construir algo que seja só meu", respondeu por fim. Ele assentiu, como se entendesse mais do que ela dizia. Enquanto isso, Raquel afundava na cidade natal. Miguel chorava noite adentro e Rogério raramente estava em casa. Ele bebia mais, traía mais e as brigas eram constantes. "Você arruinou tudo", gritava Raquel, mas Rogério apenas saía batendo a porta. Ela se via sozinha, presa a um homem que não amava mais, enquanto o bebê crescia em meio ao caos. Gabriela, alheia a isso, começava a sentir algo novo. Simão a convidava para discutir projetos fora da obra, em cafés simples da cidade. Eram encontros profissionais, mas havia um brilho nos olhos dele que ela não podia ignorar. Uma noite ele disse: "Você é especial, Gabriela, não só pelo seu trabalho, mas por quem você é." Ela sorriu, tímida, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu o coração bater mais forte. Gabriela acordava com uma energia diferente. O curso de engenharia avançava e na obra ela ganhava cada vez mais respeito. Simão tornava-se uma presença constante, não só como chefe, mas como alguém que a fazia rir e sonhar novamente. Ele contava histórias de suas construções pelo país e ela compartilhava pedaços de sua vida, menos o passado doloroso que ainda guardava como uma ferida fechada. Uma noite, após uma reunião sobre o condomínio, Simão a convidou para jantar. "Nada formal, só uma pizza", disse, com um sorriso desajeitado. Gabriela aceitou, surpresa com a própria vontade de dizer sim. No restaurante simples, entre fatias de mussarela e conversas leves, ela percebeu que gostava da companhia dele. Simão era sólido, real, diferente das promessas vazias de Rogério. "Você já pensou em liderar um projeto inteiro?" perguntou ele, limpando as mãos no guardanapo. Gabriela riu, achando a ideia distante. "Eu sou só uma assistente ainda." Mas Simão balançou a cabeça. "Você é mais que isso. Vou te dar uma chance." Dias depois, ele a colocou como responsável por uma pequena reforma comercial, seu primeiro teste como líder. Ela mergulhou no trabalho com tudo, passava horas na obra, ajustando detalhes, resolvendo imprevistos. Simão aparecia para ajudar, mas também para observar, orgulhoso. "Você nasceu para isso", disse ele uma tarde, enquanto viam a estrutura tomar forma. Gabriela sentiu um calor no peito, uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Enquanto isso, Raquel afundava na cidade natal. Miguel já engatinhava, mas a casa era um caos de garrafas vazias e silêncios pesados. Rogério chegava tarde, às vezes com marcas de batom no colarinho, e Raquel gritava até perder a voz. "Eu te odeio!" dizia, mas não conseguia ir embora. O amor que um dia sentiu por ele virou amargura, e a culpa por trair Gabriela a corroía. Em São Paulo, Gabriela concluía a reforma com sucesso. Simão a chamou para comemorar. "Você foi incrível", elogiou, erguendo um copo de suco num brinde. Seus olhos se encontraram, e por um instante o mundo parou. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, hesitante. "Gabi, eu gosto de você, muito." Ela sorriu, o coração acelerado, e apertou a mão dele de volta. Algo novo estava nascendo. Gabriela sentiu o vento mudar. O sucesso na reforma comercial trouxe um convite oficial de Simão. Ela agora era engenheira júnior na construtora. O salário melhorou, e ela trocou o quartinho por um apartamento pequeno, mas aconchegante.
Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo sólido, não só nas obras, mas em sua vida. E Simão estava lá, cada vez mais presente, com olhares que diziam mais que palavras. Os dois passavam horas juntos, misturando trabalho e momentos pessoais. Um domingo, ele a levou para ver uma obra antiga que restaurou anos antes, uma escola no interior. Foi meu primeiro grande projeto, contou nostálgico. Gabriela admirava a paixão dele, e quando suas mãos se tocaram ao apontar um detalhe, nenhum dos dois recuou. O primeiro beijo veio ali, tímido, mas cheio de promessas. Mas o passado não a deixava em paz. Uma tarde, enquanto revisava plantas, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Gabi, sou eu, Raquel. A voz da irmã tremia, carregada de desespero. Eu sei que você me odeia, mas preciso falar com você. Gabriela ficou em silêncio, o coração disparado. Não tenho nada para te dizer, respondeu fria. Por favor, Gabi, o Rogério, ele está destruindo tudo. O Miguel está sofrendo. Eu não sei mais o que fazer. Raquel chorava, e Gabriela sentiu um nó na garganta. Por um instante, lembrou da irmã risonha de antes, mas a imagem foi engolida pela traição. Você fez suas escolhas, Raquel. Agora viva com elas. Desligou trêmula, mas decidida a não ceder. Na cidade natal, Raquel largou o telefone, derrotada. Miguel brincava no chão, alheio ao caos. Rogério entrara numa espiral de bebedeira e brigas, e a casa cheirava a álcool e arrependimento. Eu estraguei tudo, murmurou, abraçando o filho. Em São Paulo, Gabriela contou a Simão sobre a ligação. Ele a ouviu em silêncio, depois a abraçou. Você é mais forte que isso, Gabi. Não deixe eles te puxarem para trás. Ela a sentiu grata por ele. Naquela noite, dormiu nos braços dele, sentindo que, aos poucos, o passado perdia força diante do futuro que construía. Gabriela acordava cedo, mas agora com um sorriso. O apartamento novo tinha uma janela que deixava o sol entrar, e ela tomava café olhando a cidade pulsar. Na construtora, seu nome ganhava peso. Simão confiava nela para projetos maiores, e os colegas a viam como um exemplo de determinação. Ela concluíra o curso de engenharia, e o diploma na parede era um troféu de sua luta. Simão e ela estavam mais próximos do que nunca. Ele a levava para jantar, apresentava-a a amigos, e os dois sonhavam juntos, sobre obras grandiosas e uma vida a dois. Uma noite, num parque sob as estrelas, ele se ajoelhou com um anel simples. Gabriela, você é minha parceira, minha inspiração. Casa comigo? Ela riu emocionada e disse sim, selando o momento com um beijo. O noivado trouxe uma felicidade que Gabriela julgava impossível após Rogério. Simão era diferente, honesto, leal, alguém que a apoiava sem sufocar. Eles planejavam um casamento discreto, só para os mais próximos, e uma casa com espaço para os sonhos dela e os projetos dele. Pela primeira vez, o futuro parecia seguro. Enquanto isso, na cidade natal, Raquel afundava. Miguel crescia, um menino esperto de olhos tristes, mas a vida com Rogério era um pesadelo. Ele perdera o emprego, vivia bêbado e as traições eram rotina. Uma noite, Raquel o encontrou com outra mulher na sala de casa. "Sai daqui!" gritou, jogando uma garrafa. Rogério riu e foi embora, deixando-a sozinha com o filho e as dívidas. Raquel tentou ligar para Gabriela novamente, mas o número estava bloqueado. Ela escreveu uma carta pedindo perdão, contando sobre o inferno que vivia, mas hesitou e rasgou o papel. Sabia que a irmã não queria saber. Sua vida, outrora cheia de promessas, era agora um eco de arrependimento. Em São Paulo, Gabriela brilhava. Um projeto ousado, um prédio sustentável, foi confiado a ela. Ela liderava com maestria e a obra virou notícia.
Simão a olhava com orgulho e os dois celebravam cada conquista. O passado ainda doía às vezes, mas era apenas uma sombra diante da luz que ela encontrara. O prédio sustentável estava quase pronto e Gabriela sentia o peito explodir de orgulho. A obra, com suas paredes verdes e energia solar, era um marco em sua carreira. A imprensa local cobriu o lançamento e seu nome apareceu em manchetes. Engenheira transforma trauma em sucesso. Ela posou para fotos ao lado de Simão, que a abraçava com um sorriso largo. Você fez isso, Gabi, disse ele, e ela sabia que era verdade. O casamento deles estava marcado para dali a um mês, numa cerimônia simples em um sítio. Gabriela escolheu um vestido leve, sem véu. Nada que lembrasse o dia que fugira do altar. Simão planejava a lua de mel numa praia tranquila, e os dois riam ao imaginar o futuro. Vamos construir uma casa juntos? Perguntou ele uma noite. Com um escritório para você e uma garagem para mim, respondeu ela sonhando alto. Na construtora, Gabriela recebia elogios constantes. Um cliente importante ofereceu-lhe um cargo numa obra internacional, mas ela recusou. Quero ficar aqui com o Simão, construindo nossa vida, disse ao chefe. Era uma escolha que Rogério nunca entenderia. Priorizar o amor e a estabilidade, ao invés de promessas vazias. Enquanto isso, na cidade natal, Raquel enfrentava o fundo do poço. Miguel completara 3 anos, um menino quieto que sentia a ausência do pai. Rogério aparecia raramente, pedindo dinheiro ou brigando, e sumia novamente. Raquel trabalhava dobrado no mercadinho, mas o salário mal cobria o básico. A casa, cheia de rachaduras e vazamentos, espelhava sua alma quebrada. Uma tarde, Raquel viu a notícia sobre Gabriela na TV. Engenheira de sucesso, dizia o repórter. Ela segurou Miguel no colo, os olhos marejados. Sua tia é incrível, murmurou, mas a culpa a engoliu. Tentou escrever outra carta, mas desistiu novamente. Sabia que Gabriela seguira em frente, enquanto ela pagava o preço de suas escolhas. Em São Paulo, Gabriela finalizava os preparativos do casamento. Simão a surpreendeu com um presente. Uma maquete de uma casa com todos os detalhes que sonharam. Nosso próximo projeto, disse ele. Ela o abraçou, sentindo que, enfim, a vida lhe devolvera o que o passado roubara. O dia do casamento de Gabriela e Simão amanheceu com um céu azul sem fim. O sítio, decorado com flores silvestres, recebia poucos convidados. Amigos da construtora, alguns colegas de Gabriela e a família de Simão. Ela caminhou até o altar num vestido leve, os cabelos soltos, o coração em paz. Simão a esperava, os olhos brilhando, e quando trocaram os votos, prometeram construir mais que uma vida, um legado. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Risadas ecoavam enquanto os dois cortavam o bolo e uma música suave animava a pista. Gabriela dançava com Simão, sentindo que, enfim, o amor era real. Você me deu um novo começo, sussurrou ela. Ele a puxou mais perto. E você me deu um motivo para acreditar em finais felizes. Nos meses seguintes, eles começaram a construir a Casa dos Sonhos. Gabriela liderava o projeto, desenhando cada canto com cuidado, enquanto Simão supervisionava a obra. O prédio sustentável rendeu-lhe um prêmio de engenharia, e a construtora cresceu, agora sob o comando do casal. Eles eram parceiros no trabalho e na vida, um equilíbrio que Gabriela nunca tivera com Rogério. Longe dali, Raquel enfrentava o oposto. Miguel crescia, um menino esperto de olhos tristes, e a vida com Rogério era um pesadelo sem fim. Ele sumira, de vez, deixando-a com o filho e uma pilha de contas. Raquel conseguiu um emprego como caixa num mercadinho, mas o salário mal dava para o básico. Miguel perguntava pelo pai, e ela inventava histórias, o coração partido. Uma noite, encontrou a carta anônima que destruíra o casamento de Gabriela, guardada numa gaveta.
Fora ela mesma quem a escrevera, num impulso de ciúmes e arrependimento, mas nunca admitiu. Agora, segurando o papel amarelado, chorou. Eu perdi tudo, disse ao vazio, enquanto Miguel dormia no quarto ao lado. Em São Paulo, Gabriela olhava o pôr do sol da varanda da casa nova, Simão ao seu lado. Eles brindaram com vinho, celebrando a vida que ergueram das cinzas. O passado era uma cicatriz, mas não doía mais. Ela era engenheira, esposa, uma mulher completa e, acima de tudo, era livre.